Segunda Reis 7, de 1 a 7. Amém? Amém. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã e a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disse: não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, queremos neste momento, nesta linda manhã, render-te graça, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, adorando e louvando o teu nome. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ensine nesta manhã. Perdoa todos os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Nós oramos muito para estarmos aqui com vocês nessa manhã. Talvez foi a pior crise que eu tive, uma crise hepática durante o ano. Foi exatamente de 1h da manhã até às 7h da manhã. E pedindo a Deus força para estar presente, para trazer essa palavra que Deus colocou em nossos corações nessa manhã. Portanto, eu peço a cada um de vocês que fique orando, para que Deus nos dê força, sabedoria, objetividade na transmissão da sua palavra. Eu gosto sempre de recitar aquela passagem de Samuel. Ele diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. Vamos todos dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. O texto escolhido de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, versículo 7. Se eu tivesse de dar um título a essa mensagem, seriam 2 títulos. Um, pegando a revelação, a autorrevelação de Deus, que seria Deus
a nossa esperança. Trazendo esta autorrevelação para o Novo Testamento, que Jesus é a voz de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Eu diria, conforme o apóstolo Paulo diz em Timóteo, Jesus, a nossa esperança. Vamos repetir? Jesus, a nossa esperança. Amém. Jesus, a nossa esperança. Na mitologia grega, a esperança não é considerada uma virtude, nem nas civilizações antigas. Isso nós observamos na história mitológica de Pandora. Pandora foi criada por Zeus em vingança a Prometeu, porque Prometeu entregou fogo à humanidade. E Zeus, com raiva, segundo os gregos, Zeus era o Deus Todo-Poderoso com raiva, vingativo. Veja que diferença para o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus amável. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus que acolhe mesmo quando nós erramos. Mas na mitologia grega não. Zeus, com raiva, criou Pandora e deu ao irmão de Prometeu. E por isso que vocês já ouviram falar na caixa de Pandora. E disse, olha, você vai receber uma caixa, uma espécie de um jarro, agora não abra. Aí entra a curiosidade feminina. E ela foi e abriu a caixa. Aí da caixa saiu guerras, doenças, conflitos, tudo que não prestava saía da caixa de Pandora. E ela conseguiu fechar. A única coisa que ela não conseguiu sair da caixa de Pandora foi a esperança. Então a esperança no mundo antigo era algo negativo. Mas o Evangelho, ele tem o poder de transformar algo negativo em positivo. Subverter as circunstâncias, subverter até os conceitos. O Evangelho faz isso. E o Evangelho trouxe essa palavra agora para a Bíblia, para o Novo Testamento, para a Igreja do Senhor. Quando defende, o apóstolo Paulo defende que nós chamamos a tríade paulina, que é amor, fé e esperança. Amor, fé e esperança. A esperança é essencial para nossas vidas, para a vida secular e a vida cristã. Só que essa esperança aqui não é no sentido de uma classe gramatical chamada substantivo. Esperança pode acontecer ou não vai acontecer, mas essa esperança aqui, ela faz parte da classe gramatical chamada verbo, que diz esperançar. Eu tenho certeza que vai acontecer. Porque eu creio num Deus de promessas, mas num Deus que cumpre as promessas. E Javé era o Deus de esperança para o povo judeu. Jeremias tinha esse conhecimento. Quando escreve, preste bem atenção no que ele diz. É um dos versículos mais lindos da Bíblia, do Antigo Testamento. Ele diz em Jeremias 17, de 7 e 8, ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não recebe quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sua sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto.
Senhor é nossa confiança. Nós esperamos em Deus. Ele é a nossa esperança. E se estamos plantados nessa esperança, nós vamos dar muitos frutos. É essa a palavra do Antigo Testamento para nós. Mas ela não fica só a esperança no ambiente do Antigo Testamento. Depois eu vou voltar no texto. Mas essa esperança também ela se encontra na carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Percebam que eu gosto de usar muito textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E o apóstolo diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia infinita, ele quer dizer aqui, muitas misericórdias, que é infinita, ela acompanha você todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aí ele continua: nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Viva esperança! A nossa esperança, ela é viva, ela é em ação, ela não é estática, ela não é parada, ela está reservada. E essa esperança de Pedro não se resume apenas na questão humana, na questão horizontal. Ele está dizendo que essa viva esperança está na ressurreição que foi guardada na eternidade para nós. Por isso que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque a esperança está nele. A esperança não está nos homens. Quantas decepções nós temos com os nossos queridos amigos e colegas, e até mesmo familiares. Somos frustrados todos os dias. Temos decepções com a classe política. Temos decepções com os pastores da mídia. Temos decepções com a bancada chamada evangélica na política. Frustrações em cima de frustrações. Porque nós colocamos a nossa vida na mão deles. Queremos colocar ele no lugar de Deus. No lugar de Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Só Ele. Tudo começou a partir dele. Todas as coisas têm vida a partir dele. Ele é que move tudo. Segundo o filósofo Aristóteles, ele é a mola, ele é a força criadora. E Pedro diz isso. Paulo ainda descreve o mundo grego como um mundo sem esperança. É um mundo assim, sem esperança. Quer ver o que ele diz? Isso é no primeiro século, quando ele escreve a carta aos Efésios. Ele diz, Efésios 2, 12 e 13: naquele tempo, estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Era um mundo assim. O mundo era um caos. O mundo era individualista, materialista. Só pensava no presente, na vida presente. Sem olhar para o futuro. Sem olhar para as virtudes do alto do céu. Vamos viver, vamos comer, vamos beber, que amanhã nós morreremos. Era essa a ideia. Mas Jesus veio para mudar essa visão de mundo.
Jesus veio para unir as pessoas, não criar ódios, não criar rancores. E quando o Antigo Testamento diz, não matarás, olha, é um mandamento de Deus, não matarás. Sabe o que Jesus diz? No Sermão do Monte, aquele que odiar o seu irmão, já é réu, porque já matou o irmão no coração. Então, quem odeia o irmão, quem odeia alguém, já está praticando homicídio, segundo a visão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vai de contrário ao que ele pensa, ao que ele pregou. Os apóstolos queriam até que Jesus chegasse no modelo de Elias, o modelo que orava e mandava fogo e destruía todo mundo. E João Batista fazia parte dessa escola e ficou em dúvida, e agora? Cadê o fogo? Mas Jesus veio com amor. Jesus veio com a palavra, era a arma dele, era a palavra. Crê na palavra e serás salvo, tu e a tua casa. Veio o inimigo tentando tentar Jesus, Jesus vence não com poderes sobrenaturais, mas vence usando o que? A palavra. Está escrito. É a palavra. A palavra. Essa é a nossa esperança, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora nós vamos entrar um pouquinho nesse texto lido. O texto que foi lido era um cerco a uma cidade chamada Samaria, que era a capital de Israel, ou seja, do Reino do Norte. Então os sírios sitiaram, cercaram a cidade e trouxe para a cidade. Era uma das estratégias na área da visão militar, é o seguinte: vamos cercar, vamos impedir a entrada de alimentos e de água, e eles vão ficar frágeis. Eles podem até se entregarem, mas mesmo assim não entregarem, eles não vão ter resistência nenhuma, não vai conquistando. Era essa a estratégia usada aqui em Samaria. Ninguém entrava e ninguém saía. Era um momento de crise. Era um momento de caos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mesmo no momento de caos, de crises, Deus opera. Aleluia. Deus opera. Às vezes estamos passando um momento difícil de vida. A primeira coisa, quem está com doença é procurar logo o médico. Bom médico. Eu estou dizendo que vocês não procurem médico. Eu estou dizendo que a primeira coisa que ele tem que fazer antes de ir ao médico, orar a Deus. Entregar o problema a Deus. Porque às vezes você chega no médico e o médico já tem uma sentença para você. Ele já dá um ponto final. Onde Deus não colocou o ponto final, ele dá um ponto final. Eu não gosto muito de ilustrar com coisas pessoais. Mas deixa eu me contar uma coisa. O médico botou um ponto final na minha vida. Em outubro, foi agosto, novembro. Eu fui ver a doutora, eu estava com a crise, eu tenho que fazer um transplante de fígado. E a doutora disse para mim: você está na ativa? Eu digo: eu estou ensinando. Ela disse: então deixa eu me ensinar. É muito cansativo, mas é tarde. Vá para casa, descansa. Tem Netflix? Tem. Liga Netflix, fica lá. Ela colocou um ponto final. Ela disse: vá lá, assistir filme e esperar a morte chegar. Ela botou um ponto final. Mas Deus disse: não, eu não coloquei ponto final na vida dela. Aí Deus me mostrou essa igreja aqui, Getsemane.
E foi aqui que a minha vida está sendo continuada. Pode até ter um continuar amanhã. Mas quanto eu já vivi? Quanto eu já não glorifiquei a Deus pela minha vida? Quantas coisas eu não vou deixar para outras pessoas lá na internet? Então não foi ponto final dela, porque Deus não colocou ponto final. Tem coisas assim, queridos, que acontecem com as nossas vidas. A gente se entrega de uma forma fácil, mas a gente tem que lutar pela vida. A vida é o sumo bônus. A vida é dom de Deus. Foi Ele quem nos deu. A mesma coisa que Ele deu o poder de dar e tirar. Ele deu ao Filho o poder de tirar, de dar e tirar. Por isso que a nossa esperança está na ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou para a honra e glória do Pai. Amém? Amém. E nós cremos nisso, que um dia nós vamos também passar por esse processo. É ter esperança. A cidade estava ali naquele momento. Difícil, muito fome. A dor da fome é terrível. Quem já passou por isso, dor de fome. Eu passo um dia sem comer, eu até quero morrer, né? Você imagina, 5, 6 dias com fome, inanição, fome crônica, pegando até animais que eram considerados impuros, como o jumento, cabeça do jumento, valendo 18 ciclos de prata. Era assim que ele vendia. No capítulo anterior tem uma mulher que resolveu compartilhar os filhos. Um dia, na semana, vamos comer um filho e na outra, o seu. Era assim a situação. Estava caótica a situação. Mas às vezes Deus sempre chega. Sempre Ele chega com uma boa notícia. Eu, dando um retoque aqui no que eu escrevi, hoje pela manhã, eu não sabia decidir ou não. Aí eu coloquei aqui uma coisa para nós que somos igreja daqui de Getsemane. Aí eu disse, a igreja, veja só, eles estavam com perigo de morte, sem esperança, olhando apenas, talvez até pelo retrovisor, pelo passado. Mas não tinha nenhuma perspectiva de vida. Aí eu coloquei aqui sobre a nossa igreja. Eu coloquei o seguinte: a igreja de Getsemane é um diamante bruto. Olha, que está sendo lapidado e polido. Né? Quando a igreja começa a frutificar, o inimigo não gosta. O inimigo vai fazer tudo para semear discórdia, para semear divisões, facções. E tudo isso não vem de Deus, do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus disse que onde há o Espírito de Deus, há liberdade, há comunhão. Onde há divisão, não há o Espírito de Deus, a Bíblia diz isso. Então nós somos aqui um diamante. Um diamante que foi colocado aqui nessa região, que aparentemente tirado da terra, não tem valor. Tem que ser polido. Tem que ser lapidado. Assim como o ouro e a prata passam pelo fogo. É necessário, é imprescindível que o ouro e a prata passem pelo fogo. Eu, quando pregava na minha igreja, que eu era pastor lá, que é Arthur Doide, eu dizia o seguinte: a igreja passa por refino, gente. Tem muita gente abrindo a boca, eu sou de Deus, eu quero Deus, não sei o quê. Olha aqui, aí depois Deus disse: eu vou passar um pano fino ali naquela igreja. É o refino. São as provações. Se aguenta ou não aguenta as provações. E aqui a prata e o ouro passam por isso, pelo fogo. Porque quando ele passa pelo fogo,
ele é tirado do ouro toda a impureza. Toda a impureza é tirada. É feita a purificação. E outra coisa, o ouro é mais valorizado e ele fica mais forte para enfrentar outros embates. Porque a luz do Senhor não se apaga, gente. Não se apaga a luz do Senhor. Ela permanece para sempre. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas será a luz da vida. Luz da vida. A descrença, quando a cidade estava sitiada, cercada, a descrença, a ausência de fé, não somente é um grande pecado contra Deus, mas também priva indivíduos e nações das bênçãos que Deus deseja otorgar. A ausência de fé, a descrença, é um pecado grave diante de Deus. Porque a descrença e a ausência de fé impede o agir de Deus. Não que Deus não seja soberano, muitas coisas acontecem na vida cristã pela fé. Você tem que acreditar, você tem que crer. Foi o que aconteceu lá em número 13, capítulo de 25, versículo 25 até o capítulo 14, 38. Quando Moisés mandou os espias para todos olhar aquela terra prometida, Deus dá uma terra prometida. Uma terra frutífera. Deus deu essa terra para o povo dele. Eles foram lá. Eles ficaram entusiasmados com as uvas, com os frutos da terra. Mas chegaram notificando alguns problemas. Lá é fortificada. É impossível a gente não é uma nação guerreira vencer. A terra boa é. E outra coisa, lá tem gigantes. E quem aqui vai enfrentar um gigante? 12 era favorável a retornar para o Egito. O relatório era esse: vamos morrer no Egito. Mas 2 disseram, enquanto os 12 estavam olhando para os gigantes, as dificuldades, os 2 estavam olhando para aquele que vai resolver as dificuldades, aquele que vai dar a vitória diante das dificuldades, que é Javé. Abrir os olhos. Você lembra da história anterior desse livro, capítulo 6, do servo de Eliseu? Vamos morrer, porque o exército cercou tudo, cercou Eliseu. Vamos morrer. Entrou em desespero. Mas Eliseu disse: olha, não tem mais, porque o que está conosco é maior do que está com ele. Senhor, abre os olhos da fé. Quando nós abrimos os olhos da fé, nós enxergamos Javé, Deus. Com os olhos da fé, nós enxergamos Deus. E às vezes, para não alguém interpretar que foi uma armação, porque o milagre alguém pode interpretar, pode simular um milagre, não pode, pastor? Pode simular um milagre. Deus abre os olhos do servo de Eliseu, Geazi, né? Geazi, você não lembra, né? Aí abre os olhos, mas Deus faz outra coisa. Deus subverte. Abre os olhos do servo e manda a cegueira para os soldados. Então, milagre, a ação de Deus é completa, para que você entenda que Ele é Senhor, que a sua palavra, que Ele diz, Ele cumpre.
E Eliseu teve uma profecia, uma palavra aqui. Dizer, olha, a situação está difícil, não está difícil? Mas amanhã as coisas vão ser resolvidas. E teve um que não perguntou. E se abrisse a janela do céu e mandasse alimento, ia resolver a situação. Aí Eliseu disse para aquele que não creu: Deus vai fazer, agora você não vai experimentar. Por causa da sua cegueira e da sua incredulidade, você não participará desse banquete. Aí Eliseu fala que no outro dia eles iriam vender por um ciclo de prata, não é? Uma medida de 6 quilos de farinha e 6 quilos de cevada, por um ciclo, na beira da cidade, na entrada da cidade de Samaria. E foi exatamente o que aconteceu. Sua mensagem de esperança para o povo. Deus sempre manda alguém com uma mensagem de esperança. Às vezes eu recebo alguns alunos lá do seminário, pastor. Eu ensino uma matéria de teologia bíblica do Antigo. Eles chegam reticentes à questão do Antigo Testamento. Porque eles só aprendem nas igrejas por aí que tem que pregar no Novo Testamento. Não? Aí, quando termina o culto, o curso, onde você desce, eu digo: ei, vocês aprenderam? Ele diz: professor, olha, eu vou sair daqui amando o Antigo Testamento. Porque a visão que nós temos do Antigo Testamento é só de condenação, de castigo. Mas a graça de Deus está desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último de Malaquias. Eu vejo graça, não vejo condenação. Eu vejo redenção, eu vejo amor, eu vejo a benignidade de Deus agindo, mesmo diante da incredulidade do seu povo. Deus continua agindo. Aí eles saem dali do seminário. Agora eu vou pregar também do Antigo. Pregue. E nunca deixe de fazer o link com o Novo Testamento. E Paulo diz sobre a questão da mensagem, do mensageiro, ou da mensagem de Eliseu, da profecia. Paulo, em Timóteo, capítulo 1, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança. É uma mensagem de alento, uma mensagem que ajuda, é uma mensagem de concretização de esperança. Nós vamos encontrar nas Escrituras. Eliseu profetizou. E quando nós fazemos o link com o novo, nós também temos Paulo dizendo isso. Que Jesus é a esperança dele e do seu povo. A esperança dos mais necessitados. A esperança dos enfermos. A esperança das casas que estão divididas. A esperança de casais que estão à beira da separação. Jesus é a esperança de uma renovação, de uma transformação no casamento. Jesus é a esperança de pais e filhos. Aqueles filhos que não compreendem os pais. Os filhos que acham que sabem tudo. E o pai, muitas vezes, com o princípio de autoridade exagerada, aí entra no conflito entre pais e filhos. Mas Jesus vem dizendo o seguinte: pais, olha, não provoca a ira dos seus filhos. Filhos, obedecei os vossos pais. Ele faz a conciliação, é a esperança dessa conciliação. Jesus é a esperança desse mundo. Jesus é a esperança daqueles que praticam, aqueles que estão tristes todo dia por uma coisa, por uma enfermidade, por um momento difícil na vida. Jesus é a esperança, como foi ligeiramente por causa do tempo, a esperança para aquele homem que estava num tanque de Betesda, 38 anos, confiando nos amigos a levá-lo até o tanque. E alguém que chegava lá, ninguém pegava, porque cada um quer segunda
curar. É um individualismo muito forte. Aí Jesus chega perto daquele homem, pertinho do homem. Jesus não fica longe da gente, ele fica perto. Aí ele diz: você quer ficar curado? Levante o seu leito e ande. 38 anos. Ele até tentou justificar. Jesus: creia na palavra, é sua esperança. Crê ou não crê? Crê. Então, ficou curado. Aquela mulher há 12 anos procurando um médico. E o médico dizia: não tem jeito, ponto final, não tem jeito, ponto final. Aí ela diz: não, mas tem um que pode prolongar a minha vida. Tem um que pode fazer outros parágrafos na minha vida. Aí ele foi lá. Aí disse: não, eu não preciso nem falar diretamente com ele. Eu não preciso nem tocar no seu corpo. Mas se eu tocar na sua veste, na sua roupa, eu serei curado. A Bíblia diz que 12 anos, uma mulher sem esperança, Jesus restaurou a esperança daquela mulher. A mulher desesperada, agora aquela mulher estava tranquila, em paz. Esse é o Jesus que nós cremos e nós acreditamos. E para concluirmos, tem a figura dos 4 leprosos. Aqui é interessante. Eles já estavam condenados, marginalizados pela sociedade. Ele já comia longe da cidade, os pais e amigos que levavam. Ele estava nessa situação. Se entra na cidade, morre de fome. Se fica sentado ali, também morre de fome. Se vai ao arraial, poderia também morrer. Não de fome, mas de espada. Mas de espada. E agora, o que fazer? Tem um inimigo. O que fazer, Senhor? É adorar. Tem um inimigo. Adorar a Deus. Então, o que fazer? Aí eles dizem: não. Tomaram a primeira iniciativa, decisão. Você tem que tomar uma decisão na vida. Você está sitiado. Você está cercado por problemas. Você está cercado por algumas dificuldades na vida. De relacionamentos interpessoais, relacionamentos conjugais. Tudo na vida. Você precisa tomar uma decisão. Para resolver. Não protelar, mas resolver. Eles tomaram a primeira decisão. Nós vamos lá. Pelo menos lá, pode ser que eles agem com misericórdia. Porque aqui no meio religioso judaico já estou condenado. A minha condição me condena, porque a lepra era um pecado, considerado um pecado grave. Eles já estavam condenados. Eles foram um pouco receosos, né? Vamos ver o que ele vai encontrar. Aí quando se aproxima do arraial dos sírios, aí ele vê os cavalos, o mesmo cavalinho, ele vê as coisas jogadas pelo chão, e vão ficar na tenda, aí, comida tem, mas não tem ninguém tomando conta dessa comida. Aí foram outra tenda, aí encontraram Jesus. Vem aqui, olha que coisa maravilhosa. Aí a Bíblia diz que eles comeram, que eles beberam, eles pegaram os tesouros, esconderam e quiseram ficar ali. Só para eles. Aí era a pior maldade de um homem é não levar a bênção para outros. Em coração. Enquanto eles estavam ali saciando a sua fome, milhares estavam lá na cidade morrendo de fome. Se eles não fizessem isso, era uma tremenda maldade. Eles poderiam posteriormente ser até presos e condenados por essa atitude deles. Mas um disse: não, vamos levar. Aí levaram as boas novas. O Evangelho. O Evangelho significa anúncios de certeza.
anúncios de certezas. O arauto, quando chega em nome do rei, ele fala em nome do rei. E agora o profeta estava falando, profetizou em nome de Javé, em nome de Deus. Ia acontecer tudo isso. E eles acreditaram e foram lá e contaram as boas novas. Até não foi bem recebido a primeira vez. Mas sempre Deus levanta alguém. Tem autoridade que era incrédula. Mas Deus levanta pessoas ali inesperáveis. Pessoas que você não dá valor nenhum muitas vezes. Ele levanta e diz, vá lá dizer o que você tem que falar. Aí disseram, mas custa nada mandar 5 cavalos verificar a veracidade das notícias. Aí eles foram lá. Aí encontraram, da mesma forma, muita tenda vazia, muita comida, muita água, muito tesouro, e retornaram. E o rei disse, agora vamos pegar toda a comida. Lembra daquele que disse, nem se as janelas abrissem? Ele estava na porta. E a Bíblia diz que a multidão, quando correu, pisoteou, passou por cima dele, ele veio a falecer. Porque não acreditou. E estava na profecia, dizendo, você vai ver, mas você não vai participar, nem comer. É o problema da incredulidade. Devemos anunciar, meus queridos, as boas notícias. Jesus nos libertou. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é aquele que está ao nosso lado, está caminhando com você para todos os lugares, e dizendo, olha, eu estou contigo, eu estou do teu lado. Se você chorar, eu choro com você também. Se você sorrir, eu vou sorrir com você. Mas se você não puder andar, eu vou colocar você nos meus braços. Se coloca uma ovelha nos braços e nos ombros. Eu farei isso por você. Entendeu? Então Deus quer que cada um de nós devemos viver o presente. O passado, olha, o passado não deve nortear a nossa vida presente. O presente deve nos levar para novos horizontes. Pessoas que vão ouvir essa palavra, que não estão na igreja, irão ouvir seus amigos, nossos familiares. Olhar para o futuro. Crer na palavra do Senhor Jesus. Esperar menos. Fazer o que somente diz. Alma, por que estás aflita, angustiada, inquieta? Espera em Deus. Espera. Vamos dizer, esperamos em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.